mais da metade da população adulta está acima do peso. E na corrida para emagrecer, muita gente esbarra nos transtornos alimentares. Sobre isso, a gente conversa hoje no Opinião Minas. Olá, bom dia. Comer demais ou de menos, ter uma autoimagem do corpo diferente da realidade, medo exagerado de ganhar peso. Essas podem ser características de transtornos alimentares. O termo é amplo e se refere a qualquer padrão de comportamento em relação aos alimentos que provocam prejuízos severos à saúde. Os mais conhecidos são a anorexia e a bulimia, mas há outros. E quem está com a gente hoje é o psicólogo Wesley Carneiro e o cirurgião endoscopista Bruno Sander. Bom dia, meninos, tudo bem? Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. Gente, esses transtornos alimentares, a gente vai explicar mais sobre eles ao longo do programa, mas eles podem acontecer com qualquer um ou tem uma predisposição para a pessoa ter esse transtorno alimentar? Olha, sim, pode acontecer com qualquer um. São mais comuns no final da infância e adolescência e início da vida adulta, geralmente entre os 12 a 25 anos. É mais comum, mas isso não quer dizer que não possa acontecer em outras fases da vida. Pacientes adultos, pacientes que às vezes passaram por algum tipo de problema, algum tipo de situação que foi o gatilho a começar algo que nunca na vida dele aconteceu. Em geral, é muito comum também a gente, antes de ver um quadro instalado completamente como uma bulimia, como uma anorexia, a gente já ir percebendo sinais de um comer transtornado. Às vezes, algumas restrições alimentares muito grandes, alguns excessos alimentares, sempre linkados a alguma situação, talvez, que está ligada ao emocional e a pessoa não está conseguindo cuidar muito bem daquilo. Entender esse lado emocional. Sim. Você citou a bulimia e a anorexia, são os mais conhecidos, os transtornos mais conhecidos, né? Sim. Por quê? Porque eles acometem mais a população mesmo? A gente pode ver uma coisa que explica muito, que é a forma como esse transtorno aparece. Se a gente olha muito para a anorexia, a gente vai ver aquela menina magra, o estereótipo da subnutrida. Se a gente fala da bulimia, é muito comum a gente ver aquela questão de provocar o vômito depois das refeições. Esses são os padrões que são mais reforçados através da mídia, através dos meios de comunicação. Só que essas mesmas questões, elas aparecem às vezes de outras formas. Por exemplo, quando a gente fala da bulimia, ela é muito mais ampla do que isso. Uma pessoa que faz um uso regular de laxantes, uma pessoa, por exemplo, que tem algum ato compensatório após o alimentar, ela pode estar apresentando um quadro de bulimia que muitas vezes passa batido, porque eu estou tão ligado naquela ideia de que é só eu regurgitar o alimento que é um quadro de bulimia. E não é exatamente só assim. Só me explica pra gente, só para eu entender. A bulimia, então, explica a diferença das duas. Sim, basicamente é o seguinte, a anorexia é aquela imagem distorcida do corpo. A pessoa, ela se imagina muito acima do peso, ela se imagina obesa, enquanto ela está magra. E às vezes até magra demais, ela está abaixo do IMC necessário, que é a partir de 18,5. Então ela se olha no espelho, essa imagem que foi demonstrada, eu acho a imagem que retrata muito bem isso. A pessoa, ela está muito magra e não se enxerga dessa forma. Ela tem uma distorção da imagem corporal. Isso é a anorexia. Aí o que a pessoa faz? Ela tem um comportamento tipo, deixa de comer? Sim, exatamente. Ela deixa de comer, ela pula refeições, ela passa o dia inteiro e fala assim, não, eu estou gorda, o que eu vou fazer? Eu vou comer o dia inteiro meia maçã. E o mais comum é que aconteça em adolescentes. Por quê? Aquela questão de imagem perfeita. Inclusive, existem sites que são proibidos, mas que induzem a anorexia. Elas colocam isso como um padrão de beleza. A questão de ver os arcos costais, né? Enxergar as costelas, coisas que é amplamente discutido, como você falou. Por que essas são as mais comuns? Não é que são as mais comuns, são as que são mais discutidas. Mais conhecidas, exatamente. Existem outros muito mais comuns do que estes que a gente vai falar. Mas a anorexia e a bulimia são os mais conhecidos, mais discutidos. Então, e a bulimia é aquele que o paciente induz o vômito, ou como diz o Dr. Wesley, faz uso excessivo de laxante, ele tem um sentimento de culpa após a alimentação. Ele
come, a anoréxica, ela não come, ela evita comer. O bulímico, ele come e após comer vem um sentimento de culpa por ter comido e a tendência é tentar forçar o vômito, que é o quadro mais comum, por isso é o mais conhecido. Ele vai lá no banheiro após o almoço, após o jantar e enfia o dedo na garganta e induz o vômito. Ou ele faz uso excessivo de laxante, ele faz uso excessivo de diurético, que ele acha que o corpo está inchado, ele tem que perder líquido, ele tem que desinchar. Então, esse é o paciente típico bulímico. É interessante que a gente pode falar que existe bulimia mesmo sem induzir o vômito. Aquele paciente que acha que tem que usar laxante sempre ou todos os dias, ele não tem alteração do hábito intestinal. Mas mesmo assim ele usa laxante porque ele acha que comeu, ele tem que colocar aquilo ali para fora. Eliminar a comida, Eliminar, porque vem um sentimento de culpa. E de onde que vem esse sentimento de culpa? O que está por trás? O que está na cabeça dessas pessoas, Wesley? Quase sempre essa pessoa vai ter uma autoimagem distorcida. O grande problema é que ela não se enxerga efetivamente quando ela é. E ela acaba em busca de um padrão de beleza que muitas vezes nem é instalado só pela sociedade. É um padrão que é inalcançável. Quando a gente vai olhar principalmente para esses dois transtornos, é muito comum a gente identificar a anorexia, associar ela àquele padrão de magreza, aquele corpo quase chega a ser subnutrido. E quando a gente fala na bulimia, a gente consegue ver as pessoas já num outro lado, ou o corpo aparentemente normal, ou até uma questão de sobrepeso. Então, assim, as pessoas elas não se enxergam efetivamente como é. E aí a gente parte para outros transtornos. Quando a gente fala, por exemplo, de vigorexia, quando a gente fala só basicamente da autoimagem distorcida presente em vários transtornos alimentares. Então, a pessoa comumente ela não tem, nem sempre ela vai ter ela não está se relacionando com a realidade. Então, a busca para ela estar ali sempre atrás de algo que faz bem, que realize a ela, às vezes dá essa fragilidade, traz para ela, mexe nas questões da autoestima, mexe nas questões de comportamento e pode estar propenso até a outras questões mentais que são mais graves. Depressão, por exemplo, é um fator que pode levar aos transtornos? Sim, inclusive a depressão ela pode ser o início de dois fatores totalmente diferentes. O paciente, às vezes, ele fica deprimido, ele tende a comer mais, porque a depressão, ele fala assim, nossa, eu quero descontar algo na comida. Enquanto tem outros pacientes que ficam deprimidos e não comem. Então, é interessante isso porque, às vezes, dois pacientes com depressão têm comportamentos relativos à comida totalmente diferentes. Hoje, o que a gente observa é que, na maioria das vezes, a depressão leva o paciente a ficar mais recluso e isso tende a fazer com que ele se alimente mais e ganhar peso. Então, é muito comum hoje no consultório a gente receber pacientes que falam assim, eu sei exatamente quando começou o meu ganho de peso. Eu passei por um momento, às vezes uma dificuldade, ou perda de um ente querido, ou uma separação, a partir daí houve um período em que o paciente teve uma depressão e foi a partir daí que começou-se o ganho de peso. Então, é muito comum isso. Outras vezes o paciente, a depressão, quando é uma depressão mais severa, ele perde a vontade de tudo, inclusive de comer. Aí ele pode perder peso nesse caso. Aí ele perde peso, mas geralmente isso é uma depressão mais severa, mais grave. Tem uma outra coisa interessante, que não parece transtorno alimentar, mas está relacionado ao sonambulismo. Todo mundo fica, inclusive... Tem pessoas que são sonâmbulas, acordam durante a noite, vão até a geladeira, comem e comem muito, voltam a dormir. No dia seguinte eles não se lembram. Não tem a menor consciência de que comeu a menor consciência que comeu. Ele só vai perceber quando ele, às vezes tem algum pacote de alguma coisa e tudo. Às vezes a pessoa quando mora sozinha também, isso acontece com uma certa frequência, que é o paciente, ele fica assim, nossa doutor, mas eu não sei o motivo pelo qual eu estou ganhando peso, eu não estou conseguindo perder peso. E aí começa a perceber esse tipo de comportamento. Então, mas como é que você vai detectar isso? Pois é, geralmente ou o próprio paciente percebe, por exemplo, com o tipo, fala assim, ué, mas cadê tal pedaço de torta que estava aqui ontem? Hoje não está, eu estou sozinho em casa. Ou a pessoa que vive com ele
começa a perceber, falou, engraçado, a pessoa levanta à noite para ir ao banheiro e demora lá 40 minutos, mas o que está acontecendo? Aí começa a perceber uma alteração desse padrão e um ganho de peso associado. Tem que observar isso, Tem que observar isso. Wesley, você está falando com a gente sobre o corpo perfeito. Não existe esse conceito de corpo perfeito, gente, porque o que é perfeito para mim não é para você, não é para você. E aí, fala com a gente um pouquinho sobre papel de rede social, até da própria televisão, sobre ditar esse corpo perfeito, que na verdade acho que não existe, né? Antes a gente tinha uma questão que quando você estava em frente à televisão ou quando a família estava reunida, você tinha acesso ao que seria esse tal corpo perfeito. Mas agora basta a gente olhar para o celular, basta a gente acessar as redes sociais. Então fica o tempo todo sendo passado para as pessoas o que é uma meta, o que é o modelo a ser seguido. Só que muitas vezes é desconsiderado o biotipo da pessoa, o histórico de vida. E uma coisa que é muito curiosa, assim, que eu recebo às vezes. Vamos pensar numa pessoa que está hoje com 50 anos e ela vai até o consultório com questões sobre peso, emagrecimento. Essa pessoa, muitas vezes, ela quer retornar a um padrão ou a um peso que é quando ela tinha 22 anos de idade, quando ela não tinha passado por 2 gravidezes. Então, assim, o corpo ele é uma resposta a uma série de transformações que a gente vai vivendo ao longo da vida. O tal do metabolismo diferente em cada idade tem a ver com isso? Sim, o metabolismo ele vai sendo, ele sofre uma grande interferência à medida que a gente vai avançando no ciclo da vida, e o seu corpo ele não tem mais a mesma capacidade de regeneração que ele tinha lá no início. Então, muitas vezes, o trabalho com essas pacientes, às vezes elas chegam para nós na clínica e falam assim, qual que é a sua meta? Eu quero ter 60 quilos. Às vezes uma coisa muito específica, 63. E aí a minha pergunta clássica para cima disso é, o que acontecia quando você tinha 63 quilos? Aí ela me conta uma história da época que ela estava graduando. E aí eu tenho que ter esse trabalho de ajudar o paciente a se conscientizar que aquele tempo que ele busca não vai voltar. E aí ajuda ele a entender, a reconhecer um padrão atingível, um padrão que seja possível de acordo com a história. Para ele, né? Sim. E é isso que às vezes a gente precisa salientar o paciente. Porque às vezes ele passa uma vida inteira buscando um padrão que ele não vai conseguir. E aí quando tem-se o cuidado mais sobre o que ele está buscando, o que ele está falando, ele às vezes entende, opa, talvez eu não estou conseguindo, eu estou me frustrando tanto, porque o que eu estou querendo buscar é impossível. E isso ajuda a gente a ter melhores resultados. Uma coisa também que eu acho interessante é que às vezes a pessoa ela atribui felicidade ao corpo que ela espera. A gente acaba vendo muito isso, às vezes, no paciente, logo antes de ser submetido a um procedimento, igual um procedimento cirúrgico ou mesmo endoscópico, às vezes o paciente ele acha assim, eu só serei feliz no momento em que eu estiver com tal peso. E não é bem por aí, porque depois que o paciente atinge aquele peso, aí ele começa a ver, mas engraçado, minha vida está certo, melhorou em alguns aspectos, mas não foi a solução de todos os meus problemas. Então, isso às vezes a pessoa coloca uma responsabilidade muito grande sobre o corpo. E não é por aí. A solução dos problemas é muito mais ampla do que chegar e ter simplesmente o peso corporal. Exatamente. Né, essa questão do corpo também, de culto ao corpo, da ditadura da beleza e tudo, é uma questão muito cultural, né? Também, é muito cultural, principalmente antes. Os filmes, novelas e tudo, os mocinhos, os atores principais sempre têm um corpo mais saudável, atlético, magro e tudo. Então, isso acaba induzindo as pessoas a pensarem assim, olha lá, nossa, que legal, aquele casal lá da novela, que são os atléticos, eles são felizes porque têm o corpo daquela maneira. Então, isso agora vem redes sociais, vem tanta coisa que é jogada em cima de... as blogueiras, exatamente, ditando o que comer, que atividade fazer, como fazer, né? Então assim, e muitas vezes são pessoas que não têm formação naquela área que elas tentam orientar, às vezes sobre atividade física, sobre alimentação, e isso acaba que tem milhões de seguidores que se elas falarem assim, você tem que comer uma maçã o dia inteiro, as pessoas acabam seguindo. Precisa de responsabilidade, né? Tem que ter uma pessoas, responsabilidade muito grande, principalmente com esse público adolescente, porque eles ainda não têm uma opinião formada e eles são muito sujeitos a serem influenciados. E a faixa etária onde a gente mais vê esses tipos de transtornos alimentares. A gente citou aqui nesse primeiro bloco bulimia, anorexia, mas tem outros transtornos, né, gente?
alguns assim muito desconhecidos e muito raros. A gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta hoje falando sobre transtornos alimentares. O termo é amplo e se refere a qualquer tipo de padrão de comportamento em relação aos alimentos que provocam prejuízos severos à saúde. E quem está com a gente hoje é o psicólogo Wesley Carneiro e o cirurgião endoscopista Bruno Sander. A gente falou muito da bulimia e da anorexia no primeiro bloco. Eu queria falar de outros transtornos, inclusive alguns muito raros que a gente nem escuta muito falar. Vamos começar do primeiro aqui. O que é o transtorno do comer compulsivo? Sim, esse transtorno é a famosa compulsão alimentar, só que aí é um transtorno onde o paciente, ele quando começa a comer, principalmente alguns determinados alimentos, ele simplesmente não consegue mais ter o limite para falar assim, eu vou parar. Ele só para quando o alimento acaba. Por exemplo, o paciente vai lá e pega uma barra de chocolate, uma barra de 200 gramas. Ao invés de ele conseguir ir lá e tirar uma parte dessa barra, os 3, 4 quadradinhos e comer, ele só consegue parar de comer aquele chocolate quando realmente acabou a barra inteira. Ele abre uma caixa de bombom, só para quando a caixa de bombom acabou. Então, isso é uma compulsão. E, às vezes, tem dois tipos de transtornos diferentes. Transtorno de compulsão alimentar e transtorno de compulsão alimentar transitória, que é aquele paciente que tem essa compulsão, mas não é sempre. Ele às vezes passa 5, 7 dias sem apresentar, mas algum tipo de problema levou ele a desenvolver aquela compulsão. Por exemplo, ele estava super bem a semana inteira, chegou no trabalho, o chefe por algum motivo chamou a atenção dele e ele ficou chateado com aquilo, gerou um estresse, gerou uma ansiedade, ele chega em casa, abre a geladeira e come tudo que tem lá dentro. Então, ele teve um episódio de compulsão alimentar. Pode ser momentâneo, então? Pode ser momentâneo. Esse é o transitório. Já aquele paciente que tem o transtorno de compulsão alimentar, geralmente está relacionado à ansiedade. Então, os dois andam muito próximos, o transtorno de ansiedade com o transtorno de compulsão alimentar. E é aquele paciente que, na crise de ansiedade, ele vai descontar na comida. A comida passou a ser a válvula de escape do paciente. Então, ele acaba fazendo com que a comida seja a parceira de todas as horas. E isso acontece mais de uma vez ao dia. O paciente, ele come, vem um sentimento de culpa normalmente pelo tanto que ele comeu depois de ter comido, e ele vai, só que ao contrário, igual do que a gente explicou da bulimia, esse paciente com sentimento de culpa, ele não vai induzir o vômito. Ele vai ficar mal, vai ficar triste, mas isso vai passar e vai vir outro episódio depois. E vai ser do mesmo jeito, vai se arrepender depois. Sim, e é muito comum que esses pacientes estejam acima do peso, tanto com sobrepeso quanto com obesidade, porque o ato de comer descontrolado, ele não preza pelo o que está comendo, não é a qualidade, ele come o que tem para comer. Às vezes ele até faz associações que para a nossa cultura é pouco comum. Às vezes, por exemplo, tinha carne moída na geladeira e tinha melancia. Ele come carne moída com melancia. Ele come o que tem para comer. É uma coisa assim, é uma vontade incontrolável por comer naquele momento. Seja o que for. Seja o que for, exatamente. Bom, quando a gente está aqui no programa, a gente recebeu um comentário, uma pergunta da Valdete aqui de Belo Horizonte. Obrigada pela participação, Valdete. Ela diz o seguinte: eu tenho facilidade, acho que tem tudo a ver com isso que você falou, Bruno. Tenho facilidade para ficar sem comer, consigo fazer jejum tranquilamente, mas após a primeira refeição, independentemente de qual seja, eu penso e eu quero comida o tempo todo. Aí é muito difícil controlar. Esse comportamento pode ser denominado transtorno. O que eu devo fazer? A gente precisa estar muito atento que isso pode estar configurando um comer transtornado, que é um passo muito fácil para se chegar num transtorno alimentar. O que a gente estava falando agora há pouco, da situação da pessoa chegar em casa, por exemplo, e comer tudo que ela tem na geladeira. Essa pessoa, muitas vezes, ela passou por uma privação por um longo período, uma restrição alimentar muito grande, e aí quando ela é captada por alguma coisa emocional, alguma descarga emocional que mexa com ela entende nesse alimento aquele companheiro de longa data, que vai trazer um alívio momentâneo. E aí uma coisa que eu trago com muita frequência para os pacientes e que é muito importante a gente observar, quase sempre o transtorno ele é configurado pela relação que a gente cria com o alimento. Por exemplo,
Se eu sofro algo que é inevitável, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento ou alguma outra coisa que aconteça nesse sentido, é natural eu sentir, é natural eu estremecer. Algumas bases ali, elas são fragilizadas. Mas como eu não quero sentir e o meu cérebro tende a buscar sempre o caminho mais fácil, ou o que ele já sabe, às vezes é natural eu me refugiar no alimento. Então o alimento ele funciona muitas vezes como um amortecedor do sofrimento. Eu coloco ele entre eu e o fato que não tem como eu discutir muito, ele é algo que vai me fazer sofrer. E o grande problema é quando esse comportamento ele vai se repetindo e aí tem a configuração do transtorno. Só que o que é importante a gente saber? Esse movimento em que o paciente coloca o alimento como um alívio imediato, ele não tem nada diferente, por exemplo, do processo do uso de drogas, do fumar, do beber. É qualquer coisa que você coloque entre o elemento ansiogênico e você. Eu não quero sentir isso, então é muito natural eu fazer isso. Só que aí eu brinco sempre assim, né? Sei lá, eu tô com uma conta lá para poder estar atrasado, para poder vencer. É natural que eu me incomode, eu vou ter que buscar soluções. Só que as soluções, elas são muito poucas. Ou eu vou pedir um empréstimo, ou eu vou parcelar, ou eu vou gastar menos, ou eu vou ganhar mais. É muito pouco o que eu posso fazer. Só que como eu muitas vezes não consigo lidar com aquilo, fica muito fácil eu comer a torta de chocolate para dar um alívio, e aí depois eu volto. Aí quando eu volto, como eu já estou me sentindo bem, a sensação que eu tenho é que eu não preciso lidar com aquele problema mais. Mas no dia seguinte, o que vai acontecer? Ele vai estar ali de novo. A conta vai continuar ali. Mas então, o que a gente faz nesses episódios esporádicos, assim, dessa compulsão? A gente sabe que é por um momento, está acontecendo alguma coisa, a gente tem que fazer o quê? Esperar passar? Sentir. Observar o que está acontecendo. Porque muitas vezes... Se ouvir, né? Se entender um pouco mais. É porque, olha só, vamos pensar numa situação, ó. Eu estou sabendo que a minha empresa está passando por um corte de funcionários, foi mencionado, e eu estou numa situação mais tensa. E aí, todos os dias, quando eu chego em casa, eu bato uma pratada de lasanha ou eu como excessivamente. Se eu não olho para o que eu estou sentindo, se eu não percebo que eu estou numa situação frágil de vida, é natural que eu queira me livrar daquela situação. E o método que eu posso usar para poder fazer isso é me alimentar excessivamente. Se eu começo a considerar, se eu começo a observar o que está acontecendo dentro de mim, eu sei qual ação tomar. E aí a parte mais bacana, assim, hoje o que a gente trabalha especificamente na clínica é que oferecendo algumas soluções para a questão do peso. Tanto o balão, quanto a cirurgia bariátrica, a gastroplastia. Todas essas são formas que levam o paciente efetivamente a perder o peso, mas o grande ensinamento é que ele aprende a não resolver problemas com comida. Ele passa a ter um espaço muito reduzido e aí ele entende que antes ele jogava, sei lá, um prato de feijoada para poder dar uma amenizada, o estômago dele não tem capacidade mais para isso. Então, naturalmente, ele começa a buscar outras soluções. E é aí que é fundamental essa aliança entre os profissionais, né, entre a nutrição, a psicologia, o médico. Essa multidisciplinaridade, né, para atender esse paciente, né? Tem uma coisa que eu acho assim, o paciente que está acima do peso ou que sofre algum transtorno alimentar, tem uma coisa que parece simples, é difícil de alcançar, mas que quando o paciente alcança, pelo menos metade dos problemas já estão resolvidos. É o seguinte, eu sempre digo isso ao paciente quando ele me procura para colocar balão, para fazer a gastroplastia endoscópica, para fazer a cirurgia bariátrica. Seguinte, você está com fome ou com vontade de comer? Se você, a partir do momento que você consegue identificar e separar ambas as coisas, está resolvido o problema. Porque se é fome, vai lá e come. Você está com fome. Se você está com vontade de comer, aquele não é o momento. Aquele você vai pensar em outras coisas, você vai procurar ocupar aquela vontade com outras coisas que não é a comida. Vai passar. Vai passar. Então, a partir do momento que você já consegue identificar fome e vontade de comer, metade dos seus problemas já estão resolvidos. A outra metade é saber controlar a vontade de comer. Então, identificou fome e vontade, controlou a vontade, acabou o problema. Você vai conseguir perder peso e você vai conseguir manter o peso que você perdeu. Então, os procedimentos no estômago, qualquer que seja ele, é um grande auxílio, vão ajudar. Mas a cabeça é o que manda. Então, para manter o peso perdido, é isso. O paciente ele precisa ter esse cuidado, ele precisa aprender a identificar e pensar, quando é que foi a última vez que eu comi? Será que eu estou mesmo com fome? Não deu tempo. Eu almocei agora 1h30 atrás, eu não estou com fome.
Eu estou com vontade. Tem que identificar isso, né? Identificar isso. Vamos falar de mais um aqui, transtorno antes do intervalo, gente? Ortorexia. O que é ortorexia? Pois é, isso é uma coisa que cada vez mais comum com a geração fit, que é a geração saudável, a geração ó, tudo de bom. Não é bem por aí. Tudo em excesso faz mal. Até o que parece muito bom, se está em excesso, é ruim. O que é ortorexia? É aquele paciente, aquela pessoa que peca pelo excesso de coisas saudáveis. Ela só come algo que é fit, que não tem glúten, que não tem lactose, tem que ter fibra, tem que ter muita proteína. Ela preocupa-se muito com rótulos de alimentos. Ela acha que se ela sair com os amigos, por exemplo, e esporadicamente tomar um refrigerante zero ou tomar uma cerveja, um drink qualquer que seja, as coisas, se isso acontece, isso para ele é um sentimento de culpa terrível, é uma coisa abominável. É aquele paciente que tudo, se abrir a despensa na casa, tudo tem que ser algo muito saudável, muito fit e sem gordura. Então, é aquele paciente que ainda não atingiu um equilíbrio. É 8-80. Ou tem que ser coisas extremamente saudáveis, ou então ele não come. Então, é um transtorno. Tem outro transtorno. A ortorexia é legal a gente citar que ele é um bom exemplo de como que os vários transtornos alimentares eles podem estar associados. Às vezes a gente começa a tratar um paciente que está dentro de um quadro de obesidade, e aí ele passa por um procedimento ou não e tem uma perda expressiva de peso. Se esse paciente ele não tem um acompanhamento adequado, nada impede, por exemplo, que ele saia da obesidade e em algum momento ele entre para uma ortorexia. Ele não quer mais se haver com aquela questão do peso, com todos os problemas inerentes àquilo, e ele adota um padrão extremamente restritivo. Um pode puxar o outro, sim, então, né? Sim. E aí eu até brinco lá na clínica para poder explicar para os pacientes que a gente faz uma dobradinha bem legal. Enquanto o Bruno, por exemplo, vai cuidar de um procedimento que é como se fosse a estrutura da obra, eu ajudo depois que isso acontece o paciente a tirar aquelas toras de eucalipto para ver que a obra está firme, que ela não vai desabar. Então, essa complementaridade é muito importante para que a gente não saia de um transtorno e acabe indo para o outro, né? Sim. Verdade. Gente, a gente tem outros aqui, a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Depois do intervalo, eu volto já. Estamos de volta em nosso assunto hoje, a gente está falando de transtornos alimentares. A gente fez a pergunta da Valdete no outro bloco, né, nessa compulsão por alimentar de comida dela, e agora ela está aqui agradecendo por vocês terem explicado tudo direitinho para ela, que ela entendeu, se identificou em vários momentos que vocês disseram aqui na nossa entrevista e disse que vai procurar por ajuda profissional. Obrigada pela participação aqui com a gente, Valdete. É isso, as pessoas precisam se informar, ter informação, né? Exatamente, isso mostra o quanto é importante a informação e o quanto são subdiagnosticados esses transtornos. Então vamos continuar falando dos transtornos. A gente terminou na ortorexia, agora e a vigorexia? Pois é, a vigorexia também é basicamente o culto pelo corpo perfeito. É aquela pessoa que quer ser musculosa, abdômen definido, ela peca pelo excesso do exercício físico, um excesso geralmente de procedimentos estéticos, às vezes, boa parte das vezes, abuso de esteroides. É aquela pessoa que basicamente a ortorexia é aquele que é o alimento fit. Esse aí, a pessoa além de ter uma alimentação com muito suplemento, com muita poucos alimentos usuais, ele busca o corpo perfeito. Ele quer músculos e tudo, né? Exatamente. Mais um aqui, alotriofagia. A alotriofagia é a ingestão de substâncias que não são comestíveis, não são alimentos em geral. Por exemplo, é comum em algumas épocas da vida, às vezes a gestante ela tem uma vontade de ir lá e comer terra. Isso é uma alotriofagia, mas é um transtorno transitório. Criança vai lá e come grama, sabonete, batom. Um tipo comum de alotriofagia, às vezes é a tricofagia, que é a pessoa, que é um transtorno psiquiátrico, a pessoa vai lá, fica arrancando o cabelo e comendo o cabelo. Inclusive o balão intragástrico, ele foi inventado com isso, é a observação de pacientes psiquiátricos que ingeriam cabelo, formavam
tricobezoar, que é uma bola de cabelo dentro do estômago. Observava-se que esses pacientes, eles todos eram magros e imaginou-se, por que então não desenvolvermos um balão que seja possível colocar e retirar por endoscopia para pacientes que querem perder peso? Surgiu o balão intragástrico, dá a observação desses pacientes. Ah, sim. Bom, a gente tem duas aqui muito raras, síndrome de Prader-Willi. Sim, raríssima, acomete uma média de 1 em cada 15 mil habitantes, geralmente crianças. É um defeito genético onde a sinapse é basicamente a informação do estômago para o cérebro, lá no hipotálamo, existe um problema, um defeito nessa comunicação da saciedade. Ou seja, a pessoa tem uma fome insaciável, ela come, come, come e não está satisfeita, mesmo com o estômago cheio. Às vezes ela chega a passar mal de tanto comer. Esses pacientes normalmente são obesos, porque essa sensação de saciedade não acontece. Mas é uma síndrome genética e muito rara. Você está falando aí das crianças, por exemplo, a gente tem mais uma pergunta aqui do Daniel Souza de Belo Horizonte. Ele disse que tem uma filha de 6 anos e queria saber se existe esse tal de transtorno alimentar para criança, em criança. E o que vocês diriam para os pais? Qual o conselho para os pais observarem o que é excesso numa criança? Sim, existe transtorno alimentar em criança, mas lembra o seguinte, criança imita. Criança aprende imitando. Então, antes de definir o problema na criança, é necessário ver quais são os hábitos alimentares dentro de casa. Porque se a criança está comendo chocolate, ela não foi lá na esquina e comprou chocolate, alguém deu para ela. É o hábito dentro de casa. Então, para tratar a criança com transtorno alimentar, que está acima do peso, geralmente é necessário tratar toda a família, todos os que convivem com aquela criança. Mas, obviamente, a criança que aprendeu daquela forma vai ser uma criança um adolescente, um adulto que vai ter problemas com balança. Não só na infância, não né, só gente? na infância. Isso vai seguindo pela vida. Até porque os adipócitos, que são as células de gordura, são formadas na infância. Então, quando a criança é obesa, ela vai ter um número maior de adipócitos, de célula de gordura ao longo da vida. Tem que dar limite até no comer para elas. Exatamente. Então, né? Mais uma que muito rara, síndrome de gourmet, não conhecia. Pois essa é uma síndrome que, inclusive, ela é um pouco... são poucos casos descritos no mundo, são menos de 40 casos descritos no mundo. Talvez não se enquadre ainda como uma doença, porque é um luxo. É aquela pessoa que só ingere alimentos sofisticados. Então, e para isso, ela tem que ter um poder aquisitivo para ter acesso a esses alimentos sofisticados. Igual, por exemplo, uma pessoa que diz assim, não, eu só como caviar, ou só vou comer um tipo específico de salame que existe lá na Espanha, só vou tomar um tipo específico de champanhe. Ela é diagnosticada como síndrome de gourmet, mas não é descrito ainda de fato como doença, porque são pouquíssimos descritos no mundo e está associada ao fator econômico. Então, é muito como é que uma doença é limitada por um fator econômico. Então, quem não tem acesso financeiro àqueles tipos Nem pode de ter alimento, síndrome, né? na realidade não tem como desenvolver essa síndrome. Né? Mas é interessante, como curiosidade, realmente Sim. foi descrita essa síndrome de gourmet, alimentos refinados. Ok. Gente, a gente falou sobre tantos problemas, transtornos alimentares. Tem tratamento para esses transtornos ou forma de evitá-los? Como que funciona esse tratamento? Tem sim. Quando essa pessoa até pediu uma informação a respeito da criança, a gente vai observar uma série de coisas, né, inclusive da alimentação, mas principalmente o suporte social e familiar que essa criança está tendo. Pode ser que muitas vezes ela está enfrentando algo dentro da rede social dela, na escola, dentre as relações que ela está criando, que ela não está sabendo como lidar e o alimento acaba surgindo como uma válvula de escape. O que a gente precisa notar é que o ganho de peso ou a perda de peso em grande quantidade em um curto espaço de tempo já é um sinal de que tem algo ali acontecendo e que precisa ser investigado. E vai ser essa atenção aos mínimos atos que vai ajudar a prevenção de um transtorno alimentar. Pessoas, por exemplo, que comem escondido, pessoas que guardam alimentos, são coisas que a gente precisa observar para saber se tem algum sofrimento por trás e que, se não for tratado, naturalmente ele pode culminar num transtorno. E uma coisa interessante que para tanto controlar quanto evitar transtorno é o seguinte:
comida não é válvula de escape para nada. A partir do momento que ela passa a ser válvula de escape, isso passa a ser problema. Como a gente discutiu aqui, até alimentos saudáveis que é exageradamente buscado, a falta do meio termo, do bom senso, é um problema. Então, assim, permita-se comer de tudo, porém de maneira controlada, evite excessos e evite também aquelas restrições, sei lá, isso é proibido, aquilo é proibido. Não, gente, se não faz mal, se é moderado, permita-se, sem culpa. Agora, se você exagerar, obviamente, não está correto. Mas eu acho que tudo na vida é achar um bom senso, é um meio termo. É o que você disse, tentar entender o que é fome e o que é vontade de comer, né, gente? Exatamente. Gente, queria agradecer a vocês pela participação hoje aqui com a gente. Obrigada pelos esclarecimentos. Tá bem? Bom dia para vocês. Bom dia. Bom, e você sugeriu temas que gostaria de ver aqui, discutidos no Opinião Minas? Não? Então vai lá, manda uma mensagem pra gente. É um prazer fazer o programa junto com você, com a sua participação. Eu fico por aqui, amanhã estou de volta às 8h30 e te espero. Até lá!